Você que não é entusiasta talvez não conheça este símbolo, mas eu vou te explicar. Este daqui é o Mitsubishi Lancer Rally Art, a versão mais amansada da lenda Evolution. Gente, um carro simplesmente sensacional para quem curte performance, para quem curte dirigibilidade e para quem quer usar o carro no dia a dia. E eu garanto para vocês, vocês não conheciam e a partir de agora este carro aqui se tornou uma excelente compra. Quer entender por quê? Quer entender por que eu gostei tanto dele assim? Pois vem comigo que eu vou te contar tudo neste vídeo. Meus amigos, não é exagero dizer que o Lancer Rally Art é um dos carros mais legais, mais icônicos, mais baratos e que talvez vocês não conheciam e que a partir de agora vocês vão querer ter na sua garagem. Este carro entrega uma performance surreal, com uma dirigibilidade boa para o dia a dia por um preço de HB20 pelado 0 km. E é claro que eu vou te contar toda a história dele neste vídeo, mas antes eu preciso falar sobre a história do Lancer. Lançado em 73 lá no Japão, era um carro comum, praticamente sem graça, com motores 1.2, 1.4 e 1.6 litros. Um carro familiar, um carro leve, econômico, que não tinha pimentinha nenhuma, não tinha graça nenhuma. Até que eles começaram a participar de algumas corridas de rally e começaram a ser bem-sucedidos. Mas olha, demorou para a Mitsubishi dar valor para essas competições, tanto que em 1984, um grupo de engenheiros da Mitsubishi, junto com alguns pilotos que já usavam os carros da marca nos rallies, resolveram fundar a Rally Art. Basicamente uma junção de rally com arte, né? Um nome criativo. E eles começaram fornecendo peças para os carros da Mitsubishi, peças de alta performance para que eles pudessem participar dessas competições. E aí vocês já sabem, uniu paixão e competência, tá feito o estrago. A Rally Art começou a se destacar nos campeonatos, começou a ganhar corridas de rally e no final dos anos 80 a Mitsubishi resolveu fazer um carro específico junto com a equipe. Surgiu em 1990 o Galant VR4, um sucesso nos rallies, simplesmente um carro imbatível. E lógico, a partir desta versão, eles tiveram a ideia de pegar um pacato Lancer e transformar ele numa máquina de vitórias. E aí o resto é história. Todo mundo sabe que o Lancer Evolution foi praticamente o maior rival da Subaru com o seu WRX nas corridas do WRC na década de 90, início dos anos 2000. As disputas eram literalmente icônicas e isso ajudou a fazer a fama do Evolution. Mas o Lancer Evolution era um carro caro na maioria dos países que era comercializado. Por quê? Porque ele basicamente era um carro preparado para o rally. Era um carro que tinha todo o equipamento de ponta disponível da época, mas quando trazia isso para o grande volume de produção, ele acabava ficando um pouco inviável para muitas pessoas. Eu já contei toda essa história no vídeo do Lancer Evolution 10, ou Evo 10, como ele era chamado. Vou deixar o link desse vídeo na descrição, garanto que vocês vão adorar. Mas hoje eu quero falar especificamente desta versão aqui, muito menos conhecida pelo grande público. O entusiasta sabe muito bem que carro é esse, mas o grande público talvez nunca tenha ouvido falar do Rally Art, um carro praticamente tão legal e muito mais acessível. Sim, muito mais acessível mesmo. Nós estamos falando aí de uma diferença de praticamente metade ou menos de um Evo 10. Só para vocês terem uma ideia, um Lancer Evo 10, Evo X, ele está custando aí perto dos 200 mil reais. Hoje, a FIPE deste Rally Art, que é uma versão ano 2012, custa aí 83 mil reais. É difícil achar nesse valor, muito difícil achar nesse valor. Na verdade, a maioria dos carros anunciados está muito acima dos 84, 85 mil, porque são poucos, são raros e quem gosta ama de paixão. E este carro aqui é de um inscrito do canal, o Rogério, que mora lá em São Paulo e ele foi comprar o carro aqui no Rio Grande do Sul. Pediu ajuda para o nosso amigo Lino, que é um caçador de carros, assim como o Marlon também é.
O Lino procurou alguns carros aqui pela região até que ele encontrou este na Serra Gaúcha e disse: cara, este é o carro, ele está em perfeitas condições. E realmente é surreal o nível de cuidado que os donos anteriores tiveram com este exemplar. É muito difícil de encontrar um assim. Fico muito feliz pelo Rogério ter pago o que pagou neste carro, pouco acima da FIPE, mas sinceramente valeu cada centavo. Mas deixa eu mostrar para vocês quais são realmente as diferenças entre eles, porque, olha, parece ser muito diferente do Evo 10, do Evo X, mas na verdade não é. A primeira semelhança, eu falei que ia falar das diferenças, né? Mas vamos começar pelas semelhanças, está na plataforma. É uma plataforma GS da Mitsubishi. Porém, apesar de usar a mesma plataforma, ele tem diferenças significativas em tamanho, dimensões. Meus amigos, vocês lembram que o Evo X ele é mais largo? Pois é, a Mitsubishi ela não estava mais competindo nos ralis quando ela desenvolveu o Evo X, então ela simplesmente não precisava mais seguir regulamentos e por isso ela abusou em tecnologia naquele carro. Muitas delas estão presentes nesse, tá? Vocês vão gostar de ver o que eu tenho para mostrar aqui. Mas uma das coisas que ela não fez para esta versão foi alargar o carro em si. Aqui lá tem as rodas mais para fora, tanto que ele tem paralamas mais largos. Ele é todo dimensionado para fazer as curvas com mais velocidade, para ter mais estabilidade em altas velocidades. Este carro aqui tem só 1,76 m de largura e ele também é um pouquinho mais curto, 4,58 m de comprimento. O entre-eixos, 2,63 m e pouco mais de 1,50 m de altura. As dimensões desse carro estão muito mais parecidas com o Evo, ou melhor, o Lancer tradicional, aquele que foi oferecido nas versões HL, HLX, se eu não me engano, e GT. Inclusive nós também já gravamos um GT aqui no Brasil. Esta é a 9ª geração do Lancer. Pô, Felipe, mas não é a 10ª geração do Evolution? É uma confusão braba que a própria Mitsubishi fez na nomenclatura do Evolution, porque sim, é a 9ª geração do Lancer, mas é a mesma geração do Lancer Evolution. É que acontece que o Lancer Evolution teve 3 ou 4 gerações dentro da 8ª geração. Então o Lancer 7, 8 e 9 usam a mesma plataforma do Lancer de 8ª geração. Essas coisas que a Mitsubishi faz, né? Mas uma das maiores diferenças visuais está na traseira. Enquanto o Lancer convencional e mesmo o Evo 10 foram vendidos apenas na versão sedã, o Rally Art foi oferecido no Brasil apenas na versão hatch, ou Sportback, como a Mitsubishi chama. Só que, aqui no Brasil ele só foi oferecido nessa versão. Lá fora, o Rally Art também tinha na versão sedã, exatamente igual ao Lancer tradicional. Vamos lá, uma coisa interessante, eu acho que inclusive foi esse o único Lancer desta geração oferecido com esta configuração aqui no Brasil. Este porta-malas é gigante para o tamanho do veículo. São 450 litros de capacidade, o que torna este carro, de novo, muito apropriado para uma viagem em família. Tranquilo, dá para levar praticamente tudo aqui atrás. Também tem uma coisa que eu acho muito interessante falar, step com roda de liga leve. Sim, ele tem step e liga leve, não é aquele pneuzinho que a gente está acostumado a encontrar, aquele stepzinho fininho, e muito menos o kit de reparo que chega a me dar nos nervos quando eu lembro que o meu carro tem aquela nhaca e que vai me deixar um dia na estrada. E já que eu falei nas rodas, vamos falar especificamente sobre elas. Acho que vocês já viram em algum lugar, certo? Pois é a mesma roda que equipa outras versões do Lancer convencional. Sim, aquele comum que veio para o Brasil. Rodas de 18 polegadas, de alumínio, liga leve, mas é diferente da do Lancer Evo X. Por quê? Porque aquelas são rodas BBS forjadas, muito mais resistentes, muito mais leves e, obviamente, muito mais caras. Mesmo assim, suspensão traseira é independente e tem freio a disco na traseira. Também, né? Eu esperava que tivesse com um carro que tem o motor que tem. Vamos falar um pouquinho do motor? Mas antes de eu abrir o capô, deixa eu fazer um agradecimento especial pro Tuyo. Afinal de contas, ele não só deu um trato para deixar esse carro aqui limpinho, bonitão assim para nossa gravação, como também cedeu o estúdio dele. Por quê? Porque hoje está chovendo lá na rua. E como eu não tinha muito tempo para gravar esse carro, então
o Tuyo parou de fazer os seus maravilhosos polimentos que ele faz nessa sala para deixar a gente gravar. Obrigado, Tuyo. Não esqueça, né? Se vocês fizerem serviço aqui com eles, ele tem desconto especial para quem é inscrito do canal. Então, não perde seu tempo, agenda a tua hora aqui, que os serviços que ele faz são excelentes. Vamos lá, vamos falar um negócio importante antes de eu abrir o capô. Este capô aqui, ó, pena que vocês não vão conseguir sentir isso, mas ele é leve pra caramba. Por quê? Porque ele é um capô de alumínio. Meus amigos, não é um capô de aço convencional. Um capô de alumínio para reduzir peso. Incrível, mas o mais incrível mesmo é o que está aqui embaixo. O famoso 4B11T, a versão 2.0 do motor que surgiu justamente na 9ª geração do Lancer, substituindo o icônico 4G63. Meus amigos, esse motor aqui, como eu falei antes, ele não tinha compromisso com regulamentos do Rally e por isso, não foi só no motor, mas toda a eletrônica do carro, ela era basicamente o que tinha de ponta na época. Enquanto o Lancer Evo X passava de 290 cavalos, aqui no Rally Art eles resolveram dar uma capadinha nesta potência para não deixar ele assim tão próximo do seu irmão maior e obviamente mais caro. Mesmo assim, meus amigos, nós estamos falando de 250 cavalos de potência e 35 kgfm de torque entre 2.500 e 4.500 giros. É impressionante. Fora que, vocês sabem muito bem, este motor no Evo X já recebeu muitos upgrades. O pessoal costuma passar fácil dos 360 cavalos sem mexer na parte interna. E a parte interna desse motor é exatamente a mesma. Ele continua usando o bloco todo de alumínio, cabeçote alumínio, biela, pistão, virabrequim, é tudo o mesmo do Evo X. Inclusive tem os dois variadores de fase no comando de admissão e de escape, corrente de comando, que reduz muito as dores de cabeça com manutenção. Mas a diferença mesmo desta versão aqui está no turbo. Está colocado lá atrás, ó. Meio difícil de ver porque tem quase uma caixa de proteção ali, uma proteção metálica para evitar que o calor ele contamine outros componentes dentro do cofre do motor. O turbo deste motor aqui é um pouquinho menor e claro que a calibração de injeção é também um pouco diferente do X. Mas mesmo assim, eu vou dizer para vocês que não perde praticamente nada em alegria. Sim, é óbvio que o Evo X é muito mais estúpido, muito mais agressivo na entrega de potência. Mesmo assim, esse daqui arranca sorrisos com facilidade. Ele utiliza a mesma caixa de câmbio do Evo X, ou seja, a Sporttronic Shift Transmission, SST, comumente falada, que é uma caixa de câmbio fornecida pela Getrag e, diferente do Evo X, não existiu Rally Art com a transmissão manual. Não só aqui no Brasil, mas também lá fora. Ele só foi oferecido com essa transmissão. Uma transmissão extremamente rápida e extremamente eficiente também. O que faz com que esse carro, mesmo pesando mais de 1.600 kg, são 1.605 kg, se eu não me engano, de peso total, e tração nas 4 rodas, consiga fazer aí 6, 7 km por litro na cidade e mais de 10 na estrada. Números que eu considero muito bons, principalmente se tu considerar que aquela versão totalmente monótona, que é o chamado GT, que tem um motor 2.0, sei lá, pouco mais de 140 cavalos e um câmbio CVT totalmente sem graça e transmissão só nas rodas dianteiras, faz praticamente a mesma coisa. Só que quando tu pisa no acelerador, não tem ninguém em casa. E esse daqui tem. Depois no test drive eu te mostro. Ah, Felipe, e o 4x4 dele, o AWD, é igual ao do Evo? Não, definitivamente não. Mas é muito similar, viu? Muito similar. Também conta com um diferencial central, ou seja, é um all-wheel drive, ele não é só um 4x4 feito para fora de estrada, ele usa a tração das 4 rodas o tempo todo, o que te dá muito mais segurança em pisos escorregadios, por exemplo, aqueles dias que está chovendo demais, num paralelepípedo e outras coisas assim. E é óbvio, se tu quiser uma tocada mais esportiva, mas a diferença para o Evo está principalmente no diferencial traseiro. O Evo tem o sistema de blocante mecânico, esse aqui também tem blocante no diferencial traseiro, mas esse aqui não tem o SAWC. Basicamente é um sistema de vetorização de torque eletrônico que ajuda o carro nas curvas. Então ele aciona os freios, ele trava as rodas individualmente
para que tu consiga contornar as curvas ainda mais agressivamente, com ainda mais velocidade. Mas ok, né? Eu acho que a proposta desse carro aqui, de novo, é ser muito mais familiar do que o Evo 10. E neste ponto, meus amigos, ele supera e muito esta proposta. E de novo, ele tem muitas tecnologias, mas não são todas. É um carro 2012, então obviamente a ADAS nessa época era praticamente inexistente em todos os carros. Ele não tem ACC, não tem frenagem de emergência, não tem centralização de faixa, mudança involuntária de faixa, nada disso. Mas também tinha algum carro nessa época que tinha? Até tinha, mas era só nos realmente mais caros do mercado. E mesmo esse carro sendo icônico, ele não era o mais caro de todos, né? Até hoje ele não é caro, imagina na época que ele estava sendo vendido. Aqui na frente não tem sensores de estacionamento, porém ele vem com faróis de neblina e vem com faróis de xenon. Sim, faróis de xenon com acendimento automático, o que era realmente uma tecnologia de ponta para sua época. Se o motor aguenta altos upgrades em potência, o mesmo não pode ser dito da transmissão. Não, calma lá, ela até aguenta, porém é uma transmissão de dupla embreagem e que, como toda dupla embreagem, costuma incomodar um pouco. O manual deste carro recomenda a troca do óleo de transmissão com 105 mil quilômetros. Definitivamente os donos de Lancer Rally Art sabem que deve se trocar ali perto dos 40, 45 no máximo. Outra coisa que acontece com muita frequência é o desgaste prematuro dos discos de embreagem. Este fenômeno acontece muito por questões de dirigibilidade, seja porque tu exagera no dia a dia, querendo usar de modo mais esportivo, seja porque tu para em uma ladeira usando um pouco do câmbio. Então o ideal é que tu realmente vai parar, pé no freio, não fica segurando no acelerador, que isso vai aumentar a vida útil deste conjunto. Inclusive esse carro aqui já teve o pacote de embreagens trocado. Outra coisa que costuma acontecer, principalmente no Evo X, é o superaquecimento dos fluidos de transmissão. Por isso, no Evo, eles colocam inclusive radiadores maiores e tal. Esse aqui, como ele tem um pouco menos de potência, não é tão comum. Mas se tu fizer um Stage 2, 3 ou sei lá o que aqui, Stage 1.200.000, provavelmente tu vai ter que usar este upgrade na refrigeração do fluido de transmissão também. Mas de uma maneira geral, eu vou dizer para vocês que é um câmbio que aguenta e muito desaforo, muito desaforo. Ah, tem um problema também do garfinho ali que aciona as embreagens, também desgasta junto, troca junto com o pacote de embreagens, tá? Mas de uma maneira geral, eu acho que para a proposta dele e para a quantidade de pau que esses carros levam, ele aguenta e aguenta muito bem. E voltando aqui para o principal diferencial estético deste carro, que é a traseira, vocês podem ver que realmente não compartilha praticamente nada com o seu irmão sedã, nem mesmo o aerofólio exagerado do Evo X, mas mesmo assim ele tem um aerofóliozinho aqui em cima que é bem proeminente, tá? Isso aqui não é aquele do Onix, não, aquele pequenininho que provavelmente é só de enfeite também, mas definitivamente ele é bem maior do que qualquer outro que a gente está acostumado aqui. Lembra inclusive aquele Sierra Cosworth, ou por que não dizer o Miura 787? É, esse mesmo. Vamos lá, lâmpadas halógenas, sensores de estacionamento aqui atrás tem, eu só realmente não sei se isso aqui era de fábrica, tá? Eu realmente não tenho certeza, porque me parece ter sido colocado depois. Câmera de ré também tem ali, de uma qualidade bem discutível, bem discutível mesmo. E saída de escapamento dupla, afinal de contas é um carro familiar, mas é um carro esportivo. Mas não tem ronco, não tem ronco. O ronco dele é bem abafado. Isso aqui é só uma questão estética mesmo. Apesar de que esse carro aqui foi colocado já o downpipe, né? Então ele já está com uma pimentinha a mais. E para complementar o emblema da grade dianteira, aqui atrás também tem o outro indício de que este carro não é simplesmente um Lancer comum. O único emblema que está escrito Rally Art aqui na rua, que lá na frente é só o embleminha mesmo da marca. Outro detalhe importante, teto solar era um opcional. E se já é difícil de encontrar um Lancer Rally Art, mais difícil ainda encontrar um com teto solar. Não, esse aqui não tem. Agora, vamos dar uma olhada no interior dele e ver o que ele oferece. Será que ele é igual a um Lancer comum e sem graça, ou será que ele é parecido com o Evo? Vem comigo que eu te mostro. E vocês lembram quando eu falei lá fora que esse carro era muito bem conservado? Meus amigos, são 12 anos de uso, passou por 7 proprietários. E olha, esse carro tinha dono, porque, meus amigos,
O Lucas, o último dono deste carro, cuidou realmente muito bem dele, mas todos os outros cuidaram muito bem também. Com exceção de umas marquinhas aqui, ó, neste lado do banco, o resto dos bancos parece que saíram de fábrica ontem. Deixa eu mostrar o do motorista, porque o do motorista é o que geralmente estraga, né? É o que realmente dá mais desgaste. Olha isso, meus amigos. Olha o que é isso. Aqui também tem um pouquinho de desgaste. Mas, cara, é nada. Nada, nada, nada. Incrivelmente, esse carro tá muito zero. E ele tem quase 90 mil quilômetros. Vamos lá. Antes de eu mostrar aqui o que eu quero mostrar, dá uma olhadinha aqui e me diz se tu encontra algum risco, alguma marca de desgaste. Ali na mão tem um pouquinho. Mas, meus amigos, não é normal isso. Não é normal encontrar um carro em tão bom estado de conservação. Que espetáculo! Acho que o Rogério fez uma compra mais do que excelente. Ah, o volante tem um pouco de desgaste no couro? Normal, são 12 anos de uso, é normal ter esse pouco de desgaste. E este couro aqui nem dá para trocar, porque ele é um couro que ele não é costurado. Ele tem as costuras aqui, ó, mas essas costuras são pré-encaixe, digamos assim. Porque aqui dentro, ó, ele é todo colado. Então, se tu for trocar a costura deste couro do volante, tu não consegue mais fazer esse acabamento. O fechamento dele não era costurado. E hoje não tem ninguém no Brasil que consiga fazer a cola deste volante aqui de couro. Quer dizer, eu não conheço. Se tem alguém que conhece, por favor, deixe aqui nos comentários, que eu sei de gente aqui em Porto Alegre que precisa desse tipo de serviço e não consegue. O volante é praticamente o mesmo do Evo. Aqui os comandos do ACC, né? Aqui os comandos do multimídia, então para trocar a função dele, volume, estação e tal. Aqui atrás as mesmas pedal shifts de magnésio, de metal, não é pedal shift de plástico, né, que tem no Evo e que também ficam parados quando a gente vira o volante. As coisinhas de troca aqui do limpador de para-brisas, que é automático, tá? O limpador de para-brisas tem o sensor de chuva lá. Tá aqui ele, ó. É um desses aqui. Acho que... enfim, deve ser esse aqui. Tá aqui o sensorzinho de chuva que faz o acionamento automático dele. E aqui deste lado, o acionamento do farol. Bom, este volante ele tem também a regulagem de altura e profundidade. Profundidade? Não, não tem profundidade. Onde que eu tirei que tinha profundidade? De profundidade não tem só de altura. Mas o que eu quero mostrar mesmo, e que aí é um ponto que incomoda algumas pessoas, mas sinceramente não me incomoda, o painel. Com os mostradores de velocidade e conta-giros analógico, ali em cima ele tem, no meio dele, ele tem um displayzinho pequenininho de 4 polegadas mais ou menos, que mostra as informações mais básicas, né? O que a gente precisa efetivamente está ali. Mas não é muita coisa não, tá? Inclusive, olha que curioso, o botão que troca as informações aqui está aqui, ó. Não é na posição mais, digamos, ergonômica, né? Mas tudo bem, aqui já tem uma boa ideia do que ele te oferece de informações. E é isso, meus amigos, não tem mais muita coisa não. Deste lado, o botão da alegria, o que desliga o controle de estabilidade de tração. Aqui os comandos dos vidros elétricos, espelhos elétricos sem rebatimento. O ar-condicionado dele é com botões que parecem um ar-condicionado convencional comum, mas ele não é, ele é automático. Ele só não é digital, ele tem botões para regular a temperatura e aí ele se ajusta chegando na temperatura ideal que tu selecionou aqui, o que eu acho muito bom. Outra coisa que me chamou a atenção, olha os acabamentos aqui, ó, todos eles com este detalhe que lembra aí uma fibra de carbono, mas não é bem uma fibra de carbono, mas é bem bonitinho. E um porta-trecos aqui em cima e outro porta-trecos aqui embaixo do lado da onde era o isqueiro, que aqui está com um carregadorzinho USB. O câmbio, que vocês já viram quando eu mostrei lá fora, basicamente PRND e ainda com a opção das trocas manuais. Mas o que chama atenção neste câmbio é que ele imita, a famosa palanca, né? Ela imita o sistema de um câmbio manual. No Evo X, inclusive, quando ele é manual, ele é igualzinho, só que aqui em cima tem a indicação das marchas. Nesse caso aqui, como ele é automático, ele não tem. E ele tem esta bolota para que tu tire do P e passe para o R. Vamos ver se eu consigo fazer com ele desligado? Não, eu preciso ligar o carro para fazer isso. E como eu estou dando uma área fechada, não vou ligar, né?
Bom, outra coisa que muda em relação ao Evo X, aqui é os modos de condução. Então eu tenho dois modos, eu estou no normal e eu posso botando para cima e para o Sport. Só que no Evo X, se eu fico pressionando esse botão para cima por 2 segundos ou mais, ele muda para o Super Sport. E aqui não tem, é só Sport ou normal. Então ele não tem o Super Sport no Rally Art. E ele tem aqui os modos de tração também, modos de condução, né? Do AWC. Não é o SAWC, mas ele tem os controles dos diferenciais e outras coisas assim, que também tem alguns controles eletrônicos, digamos, nele. Agora, neste momento, eu estou no tarmac, aqui o gravel, que é cascalho, e o snow, que é para pisos mais escorregadios. Tarmac é o que a gente vai usar no dia a dia, é o que funciona bem no paralelepípedo, no asfalto, em qualquer um dos terrenos. E até mesmo se tu andar no terreno mais escorregadio também. Agora, se tudo é lindo, maravilhoso até aqui, eu preciso falar de um ponto muito ruim deste carro, mas também um ponto tão pequeno, tão fácil de resolver, que nem me importa tanto. Este carinha aqui. Gente do céu, que multimídia que não acompanha o veículo. Jesus do céu. Tem uma entrada USB, auxiliar DVD, rádio e ele tem conexão Bluetooth com o celular. Só que é só para ligação. Sim, meus amigos, é só para ligação. Ele não tem conexão de áudio neste Bluetooth. E ele é lento, com um brilho péssimo e um contraste pior ainda. Definitivamente o multimídia deixa a desejar. Mas hoje é tão fácil de trocar de multimídia que, sinceramente, isto não é um fator decisivo para quem está comprando um carro desses. Não é mesmo. Inclusive, eu até posso deixar umas recomendações de multimídia da Nave Pro aqui embaixo na descrição, que vão atender muito bem tanto os donos de Lancer como os donos de qualquer outro carro. Eles têm multimídias maravilhosas para qualquer veículo e molduras com os chicotes para a maioria dos veículos também. Eu não mostrei um detalhe importante, né? A chave. A chave eu acho que não acompanha o veículo que ele é, né? É uma chave que nem canivete é. E tem só o comando aqui de abertura e trancamento das portas. Mas tudo bem. Isso acho que não é o mais importante. O mais importante mesmo é o resto que o carro oferece. Airbags, sim, ele tem os airbags frontais, airbags de cortina e também os airbags laterais, ou seja, 6 airbags mesmo em 2012. Segurança é algo muito importante, principalmente num carro que pode chegar a 220 km de velocidade máxima. Dados de fábrica, eu acredito que vai mais. Aqui, freio de mão manual, muito bom para fazer alguns tipos de bobagem, que algumas pessoas gostam, né? Aqui, olha só, ele tem aquecimento do banco. Sim, aquecimento do banco dianteiro, tanto motorista quanto passageiro. E uma coisa muito curiosa, esse encosto de banco, de braço aqui, não de banco, né? Encosto de braço tem uma porta USB aqui, provavelmente só para carregamento. Quer dizer, acho que não, acho que deve ser a porta do multimídia, falei besteira, mas tudo bem. E se tu apertar o outro botão, ele tem mais um compartimento escondidinho aqui. Muito bom, gostei bastante desse recurso. E por falar no banco, este banco aqui é outro diferencial em relação à versão Evolution ou Evo X. Ele é um banco convencional. Ele não é aqueles bancos recaro esportivos que vêm no Evo 10. Ele é um banco que tem um pouco mais de apoio lateral aqui, ó, mas ele definitivamente preza o conforto e não tanto a esportividade. Isso é bom? Olha, meus amigos, pensando na proposta deste carro, que é ser um carro do dia a dia, um carro da família, tranquilaço. Vou te dizer que ele casa muito bem. O banco do Evo X, ele é duro. Ele é bem mais desconfortável, mas obviamente é um banco muito mais preparado para quem usa aquele carro num track day ou de uma forma mais esportiva, onde às vezes não é permitido. Mas de fato este banco aqui, se tu vai para a pista, ele deixa o teu corpo mais solto do que deveria, então tu vai ter um pouco menos aquela sensação ou a firmeza de estar grudado ao carro que os bancos do Evo X te propiciam. O que, para quem busca mais esportividade, pague o dobro e leve um carro melhor, com certeza. Mas eu vou te dizer, para a proposta desse carro e para o preço que hoje está sendo cobrado, mais do que excelente, um banco muito, muito, muito bom. Não tem regulagens elétricas, tá? Todo manual, e aqui também não tem, ó, espelhinho não é fotocrômico, mas ele tem as luzinhas auxiliares, tem espelhinho aqui de cortesia, né? Para o Gustavo
arrumar a maquiagem, tem as alcinhas de mão para o Gustavo se segurar quando tomar um cadeirão aqui comigo dirigindo. E eu quero saber do espaço interno lá atrás. Vamos lá ver? Se até agora eu falei que esse carro aqui era um carro familiar, aqui atrás ele agrada bastante. Gente, o banco é extremamente confortável. Vou te dizer que é mais confortável que o banco da frente. Eu gostei pra caramba. Tem muita espuma aqui, ó. Mas muita espuma mesmo. Fiquei muito bem sentado. E eu com 1,81 m mesmo, ele sendo um hatchback, com essa traseira mais caída, eu tô aqui próximo do teto. Meu cabelo tá raspando, mas esse cabelo em pé aqui não conta, né? Agora a minha cabeça fica menos de um dedo do teto. Tá tranquilo, né? O banco regulado naquela posição que eu coloco todos os carros, que é um pouquinho mais para trás que o normal, estou com os joelhos encostados no banco, ou seja, se tu não for exagerado que nem eu, provavelmente vai ter um pouquinho de espaço aqui. As pernas ficam um pouco mais altas do que o normal, isso é importante vocês saberem. Acho que numa viagem mais longa isso não vai cansar, mas por não ter muito espaço para a movimentação das pernas aqui, eu diria que tu vai precisar levantar para esticar as pernas de vez em quando. Não tem saída de ar-condicionado aqui atrás, tem apenas os alto-falantes ali, e o acabamento das portas aqui é um pouquinho inferior ao que a gente encontra lá na frente, mas tudo bem, tudo certo. Tem, ó, já que a minha filha gosta tanto, mandar um abraço para Paula aí, que adora o encosto de braço com o porta-copos aqui no meio. E eu quero saber o seguinte, ó, e tem Isofix, né? Para quem tem filhos também, pode colocar o Isofix aqui no meio. Eu quero saber o seguinte, vamos ver como é que é sentado no meio, porque normalmente essa posição aqui é mais infame por ser mais alta. E realmente não é o melhor lugar para se estar, porque eu já estou encostado no teto. Mas eu acho que se tu está pensando em botar duas cadeirinhas e mais um adulto aqui no meio, espaço lateral é pequeno, vai ficar apertadinho. Mas é o normal, né? O carro tem 1,76 m de largura, tu não esperava encontrar muito espaço aqui dentro. E a maioria dos carros desta categoria, ou a maioria dos carros vendidos no Brasil, tem um espaço parecido com esse, um pouquinho maior, mas nenhum dá conforto para duas cadeirinhas e mais um adulto aqui no meio. Tá, beleza, vamos parar de falar esse monte de coisa e vamos andar no carro, que eu tô louco para acelerar essa máquina? E de nada adianta tudo isso que eu mostrei até agora se o carro não for realmente espetacular de dirigir. Bom, ligando, nada demais. Vamos acelerar ele para ver se ele é realmente muito bom. Primeira coisa que eu pude perceber, ele tem a suspensão um pouquinho mais durinha do que um carro normal, né? Do que o Lancer normal. Ele é um pouco mais firme. Não sei porquê, não sei se é normal isso, se esse aqui já foi mexido. Até onde eu sei, ele já recebeu uma manutenção na suspensão também. Então pode ser que, na verdade, essa suspensão pode ser um pouquinho mais durinha de propósito, porque o antigo dono mexeu. Mas o legal mesmo de um carro desses é acelerar. Então vamos aproveitar a oportunidade e pisar fundo. Meus amigos, esses 250 cavalinhos aqui são espetacularmente bons. Que carro legal de dirigir. E vou dizer mais, dá para fazer curva muito rápido por causa da tração dele, que não é só um AWD, é um AWD uma pimentinha a mais, que tem uma pegada aqui de rally, né, de competição mesmo. Só que eu tava andando no modo normal, se eu botar no Sport, a resposta fica ainda melhor, porque não sei se vocês perceberam, quando eu acelerei ele demorou para responder, né? E isso tem a ver com a programação da injeção, mas também tem a ver com a pegada do turbo. Ó, Jesus do céu, praticamente some quando eu venho aqui, né? Tô no modo esporte, esse carro vira o demônio. Caramba, cara, se ele é legal no modo normal, olha só. Jesus do céu, que carrinho legal. Meus amigos, por 80 e poucos mil reais, tu não encontra nada tão divertido quanto este daqui. Tu não encontra um carro tão versátil quanto esse daqui. Um carro que te deixa brincar no final de semana, ou te deixa, digamos, explorar os instintos mais selvagens do entusiasta automotivo.
e ao mesmo tempo serve para levar as tuas filhas no colégio, serve para fazer as compras do supermercado com total tranquilidade e um bom porta-malas. Olha, impressionante o desempenho, impressionante o acerto desse carro. Claro que o Evo X, o Evo X é melhor, não tenha dúvida disso, mas ele é muito mais caro, muito mais caro. Esse aqui, ele atende a necessidade de 90% ou mais usuários, porque aquele usuário mais refinado, aquele usuário do carro esportivo, aquele que é mais piloto, ele obviamente vai preferir o Evo normal, porque é um carro que tem mais esportividade, é um carro que te entrega muito mais. Mas para aquela pessoa que quer dar uma acelerada de vez em quando, que quer pegar uma subida de serra, uma estrada mais sinuosa e quer fazer com total segurança e eventualmente se divertir um pouquinho, esse carro é mais do que perfeito. Incrível como a gente sabe pouco sobre ele, ou como a gente sabia pouco sobre ele. Porque eu acabei de ter uma das experiências mais divertidas que eu tive nos últimos meses. Um carro barato, acessível e que, ó, agora tudo normal, e que te faz botar um sorriso lá nas orelhas. Que coisa legal, cara. Pelo preço de um carro 1.0, tu leva pra casa um carro extremamente completo e divertido. E o melhor, nem é tão gastador assim. Que demais, cara, que demais. Será que eu acho um desses pra mim? Será que eu encontro um desses pra colocar na minha garagem? Gostaria demais. Ah, Mitsubishi tem manutenção cara. Tem tudo, são flores. Mas, vou te dizer, tão em bom estado assim quanto esse, que teve um dono, ou melhor, vários donos que cuidaram bastante do carro, eu queria. Esse eu abraçava a bronca. E vocês, contem pra mim, o que vocês acharam desse carro? É realmente tudo isso? Ou será que o Felipe está exagerando? Olha, se vocês não tiveram a oportunidade ainda de andar em um Lancer, andem numa dessas duas versões, ou na Ralliart ou na Evo X. Porque o GT, HLX, HL e tal, são carros bonitinhos, mas não tem a pegada esportiva que esses dois têm. E não desmereçam o Ralliart, ele já é um carro muito acima da média, muito acima da grande maioria dos carros que se dizem esportivos que estão à venda no mercado brasileiro. Isso daqui é o que nós entusiastas sempre pedimos. Um carro esportivo de verdade, faz curva, freia relativamente bem, arranca muito bem e com o preço que a gente pode pagar. Comenta aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam dele. Valeu, galera. Ah, sério que tu aguentou até aqui? Então, tia, não te esquece de te inscrever no nosso canal e também não esquece de entrar na nossa página no Facebook e no Instagram, porque lá a gente vai antecipar tudo que a gente está inventando por aí.